Bom dia, graça e paz. Que bom estarmos aqui nessa manhã. Já estou com saudade de vocês. Creio que você tem se alimentado com a palavra do Senhor de todas as manhãs. Eu sei que você curte também, né? Aquilo que Deus fala em seu coração através desse pequeno discípulo do Senhor. Eu quero pedir a você que faça isso. Dê o seu like, seu joinha, compartilhe, se inscreva se não é inscrito, para ajudar esse canal. Amém? Deus possa estar abençoando você. Hoje eu tenho uma palavra para você, uma palavra muito eficaz. Uma palavra rema para seu coração. E eu gostaria que você, juntamente comigo, meditasse nessa palavra que Deus colocou em meu coração hoje, para mim e para você. Amém? Deus possa estar te abençoando. A palavra do Senhor que está no meu coração hoje para a sua vida se encontra no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6. Vamos estar lendo aqui o capítulo 6 de João, que é a multiplicação dos pães e os peixes. Capítulo 6 de João, do 1 ao 15, diz: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia e o de Tibério. E uma grande multidão seguia, porque havia os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu a um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. E após a festas dos judeus, depois da festa dos judeus, estava próximo. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, veja bem, disse a Filipe, onde comparemos pães para estes grande multidão? Ou aonde comparemos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, porque ele é Jesus, homem, é Deus onisciente, é Emmanuel, Deus conosco. Filipe respondeu-lhe, dizendo, ou falando, que tinha apenas 200 denários de dinheiro e também de pão. E não poderia dar para comprar quase nada, né? Não era o bastante para aquela grande multidão, para que cada um deles tome um pouco para comer. O versículo 8 vem dizer, e um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos. Mas que é isto para uma grande multidão? Veja o que Jesus fala. Versículo 10. E disse Jesus, mandai assentar a multidão, os homens, e havendo muitos reva naquele lugar, assentaram-se, pois os homens em números de quais 5.000 pessoas. O versículo 11, e Jesus tomou os pães, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos, da mesma forma, pelos que estava assentado. Igualmente, também foi feito com os peixinhos. O versículo 12 vem dizer, e quando estava saciado, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram,
para que nada venha a se perder. Que é assim que Deus e Jesus quer. No reino dele, nada pode ser perdido. No versículo 13 diz: recolheram-se-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães que tinham recolhido, e que já tinham comido, aos haveres comido. O versículo 14 e o 15 diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia uns aos outros: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, eu louvo-te e agradeço por essa rica oportunidade. Que o Senhor, ó Pai, nos conceda a interpretação dessa palavra para essa pessoa que está assistindo, ó Deus, esse vídeo agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui essa passagem maravilhosa da multiplicação dos pães e dos peixes, aqui no capítulo 6 de João, do versículo 9 em diante. A palavra do Senhor vem dizer que era uma grande multidão. Era uma grande multidão que estava ali. Jesus Cristo se retirou, entrou no barco, foi para o outro lado. Mas a multidão, enquanto Jesus ia no barco, eles foram a pé e chegaram primeiro lá no deserto, aonde Jesus estava com os discípulos. João aqui vem dizer e relatar esse fato maravilhoso que aconteceu. Muitos estavam ali, né? Era uma multidão muito grande, né? Mas tinha os discípulos. Veja bem, aonde Jesus vai, os discípulos têm que estar com ele. E aonde Jesus vai, ou Jesus ia, a multidão também ia. Mas Jesus, às vezes, estava sem a multidão, mas os discípulos estavam com ele. Jesus, aonde que ele ia, tinha grande multidão, mas também tinha os discípulos. Às vezes, Jesus chegava em algum lugar, somente eles e os discípulos. Porque, mesmo sem a multidão, Jesus não ficava sem os discípulos. A pergunta que eu faço para você: você é multidão ou você é discípulo? Ou discípula? Porque o que Jesus procura são ceifeiros para a sua seara. Então, o motivo daquela multidão, muitos deles queriam ver o milagre, saciar sua fome e também ser curado de algumas enfermidades. Os discípulos tinham retornado, né, de uma missão. Os discípulos tinham retornado de uma missão aonde que Jesus tinha enviado depois da morte de João. E então, eles voltaram como se fosse para dar um relatório do que tinha acontecido. E aí falavam para Jesus o que tinha feito naquela missão. Então, para pegar, né, ali o barco e ir para um lugar deserto. Foi o que eles fizeram. Pegaram um barco para ir para um lugar deserto. Jesus Cristo, ele quer operar na sua vida, no seu deserto. Você crê nessa palavra? Jesus sabia com que os discípulos e a multidão, por que ele seguia também a ele, a Jesus. Os discípulos estavam para servir o Mestre. A multidão estava para receber do Mestre. Você e eu, nós temos que buscar Jesus Cristo, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é Deus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz, ele é aquele que dá para você o que você precisa na sua necessidade. O lugar onde que eles foram era deserto. Mas no deserto,
Deus cuida também dos teus. Amém? Para eles, o problema não era o lugar, porque era deserto. Não era o lugar, né? O problema era saciar a fome daquele povo, né? O importante é quem está no lugar. Então, o problema não era o deserto, o problema não era o lugar, né? O importante era quem estava no lugar. Se o deserto era um problema, quem estava no lugar era a solução. Isso é que era o importante. E quem estava lá no lugar? Quem estava no deserto? Quem pode estar no seu deserto para resolver os seus problemas? Só Jesus. Jesus de Nazaré. Então Jesus, ao ver aquela multidão, né, teve compaixão deles. Foi aonde que Jesus chamou Filipe, conversou com ele e apareceu conversando com Filipe, né, perguntando o que é que tinha ali. Filipe falou de um pouco dinheiro que tinha para comprar alguma coisa. Mas André se apresentou e no meio da multidão, ele caminhando, ele encontrou um rapaz que tinha 2 peixinhos e 5 pães, ou 5 pães e 2 peixinhos. Mas no coração de André, aquilo era muito pouco para servir a uma grande multidão. Quero falar para você uma coisa, mas com Jesus o pouco é muito. E sem Jesus o muito não vale nada. Lembra da viúva e o profeta Eliseu? Ela só tinha um pouquinho de farinha e de azeite e os vasos vazios que pegou emprestado. Mas com Deus os vasos foram cheios. E é o que Deus quer fazer na sua vida. É que Deus quer fazer na sua vida. Eu não sei as condições financeiras que você se encontra, mas Jesus Cristo quer saciar não somente a sua sede e a sua fome, mas Ele quer multiplicar, né, tudo aquilo que talvez você perdeu um dia. Deus hoje, Jesus hoje, Ele quer multiplicar a sua necessidade. Você crê nessa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ao ver aquela multidão, teve compaixão. Os discípulos falam para Jesus: Senhor, a multidão está faminto, né? Está faminto. E o que devemos fazer para saciar a fome daquela grande multidão? Foi aonde que André andou pelo meio da multidão e encontrou aquele rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Para ele era pouco, mas Jesus mandou trazer aquele rapaz. Aleluia. Então, é para falar para Jesus. Você deve falar para Jesus aquilo que você tem, o que você pode, né? Jesus Cristo, ele faz milagre na vida daquele que chega até a ele, mesmo com o pouco. Então, isso para a multidão, 5 pães e 2 peixinhos não era nada, mas para Jesus, ele sabia o que ele fazia. Uma coisa nos chama atenção: Jesus, ele pegando aqueles pães e aqueles peixinhos, ele apresentou aos céus. Ele orou, apresentou ao Deus. Apresenta a Deus o que você tem. Apresenta a Deus o que você pode oferecer para Ele. Seja qual for a quantidade, seja pouco ou seja muito. Mas Deus, Ele sabe e conhece o seu coração. Jesus fala para André trazer até ele aquele rapaz. Jesus apresentar aos céus aquele rapaz, aquela oferta que aquele rapaz tinha dado, ele orou, né? Ele orou ao Pai, apresentando, né, o pouco que ali estava com eles. Amém? Que Deus possa estar abençoando você com essa palavra, que Deus possa estar trazendo uma reflexão para que você possa entender, aleluia, que há um Deus que pode todas as coisas naquele que confia nele. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Aleluia. Foi assim que aconteceu com aquela viúva e o profeta Eliseu. Deus quer usar você. Amém?
assim como usou aquele rapaz. Deixa Deus te usar, deixa Jesus te usar, deixa Deus te usar. Amém? Porque aquele rapaz, né, ele não recolheu, ele não temeu nenhum a não querer ofertar aqueles pães. Certamente, quando André chegou até ele e falou assim: Você pode me arrumar esses pães e esses peixes? Certamente aquele rapaz já estava tocado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo falar mais alto no seu coração. Aleluia, porque Deus quer te usar. Deixa Jesus te usar. No deserto que você passa, pode saber que Jesus pode fazer grandes coisas com você, mesmo no deserto. Então, veja bem, Jesus sabia, né, porque tinha alguém ali, né, no deserto, que era aquele rapaz. Mas ele estava querendo testar a Filipe. Por isso que ele procurou Filipe, o que é que tinha, né? Jesus, muitas vezes, ele nos testa nós, para ver onde é que está a nossa fé. Jesus hoje está te falando com você. Essa palavra está sendo para você. A pergunta que eu faço para você, para encerrar, o que é que você tem para apresentar a Jesus hoje? Apresenta a sua fé. Acredite que Deus, Jesus, é capaz, mesmo no deserto que você esteja passando, Ele é capaz de fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Não seja apenas um no meio da multidão, mas seja um discípulo amado do Senhor. Tem muitos que o interesse hoje em dia é título, né? É apóstolo, pastor, né? É título, né? É título. Não sou contra, não. É bíblico, isso é bíblico, né? É bíblico que tem. Deus separou uns para pastores, outros para apóstolos, né? Deus separou isso para eles. Mas não importa, não é o título. Importa é o que você é o que você faz. Então, apenas um discípulo. Lembra de Docas, né? Tabitha, né? Dois nomes que ela tinha, que era o nome de Docas também, no grego. Então, ela era uma discípula. Ela foi reconhecida em Jope, né? Não pelo que ela era, mas pelo que ela fazia. Então, deixa Jesus te usar. Seja você discípulo, discípula, seja você diácono, presbítero, apóstolo, bispo, seja o que você for no título, mas não é o título que pode fazer nada, né, sem Jesus. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa pessoa, meu Deus, que aqui está, ó Deus, ouvindo esta palavra nesta manhã. Que o Senhor possa estar abençoando ela, abençoando ele, ó Deus, trazendo para ele um renovo na fé, em nome de Jesus. Renova a fé dessa pessoa. Ó Deus, renova o ministério deste homem, desta mulher, desse pastor, dessa pastora. Renova a fé dessa discípula do Senhor, dessa bispa, desse apóstolo, seja o que for, meu Pai, o título, mas não é esse, ó Deus, a finalidade, a importância, ó Deus, não é o título, mas é o que a pessoa é. Que o Senhor possa estar acrescentando, em nome de Jesus, seja qual for o deserto que ele esteja passando, seja acrescentando a restituição, em nome de Jesus. Sacia a fome, ó Deus, dessa pessoa que tem fome de justiça. Sacia a fome dessa pessoa que tem fome, ó Deus, de justiça. Que o Senhor, como justo é, o Senhor possa estar resolvendo esse problema que passa por essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Seja na área da saúde, seja na área espiritual, financeira, emocional. Seja qual for a área, meu Deus, mas que o Senhor resolva esse problema. Restitui tudo aquilo que está faltando nessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, no seu ministério, em nome de Jesus Cristo, na sua igreja, na sua vizinhança. Use essa pessoa assim como foi esse rapaz, usado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Com essas palavras, eu encerro minha oração, dando graça ao Senhor por essa palavra, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Que bom que você ficou até agora.
né? Deixa Deus te usar. Pega essa palavra, né? Sacia a sua sede, a sua fome, em nome de Cristo Jesus.